Olá, sejam bem-vindos ao HPV Sem Tabus, uma iniciativa da Associação MOG, Movimento Oncológico Ginecológico, com o apoio da MSD Portugal. Sejam muito bem-vindos e de forma simples, sem estigmas nem tabus, abordaremos os sintomas, o percurso do diagnóstico, a prevenção e, sobretudo, a realidade das mulheres e dos homens afetados pelo vírus do papiloma humano, mais conhecido por HPV. Aproveite para subscrever o canal e partilhar com quem possa precisar desta informação. A MOG também está presente nas redes sociais, no LinkedIn e no Instagram. É nossa convidada, a Tânia Graça, psicóloga, sexóloga, uma mulher extremamente interessada pelas relações entre homens e mulheres. Bem-vinda, Tânia. Obrigada pelo convite. Este HPV, este vírus do papiloma humano, é sem dúvida um vírus que interfere muito no relacionamento entre homem e mulher. Eles e elas estão preparados para aceitar o diagnóstico de HPV? É assim, eu acho que na verdade, eu nem ponho a questão ainda aí, porque eu acho que nós estamos atrás ainda, nem estamos no lugar de aceitar o diagnóstico. Eu acho que nós ainda nem procuramos testar-nos. Acho que temos muito receio de procurar fazer testes, de perceber como é que está a nossa saúde sexual, tanto em relação ao HPV como a outras ISTs, porque há muito estigma e há muito preconceito em relação às ISTs, que não há outras infecções. E mais que é, se nós temos a crença muito comum na nossa sociedade, porque o sexo continua a ser um tabu, portanto as ISTs vêm nessa mesma linha, não é? Se sexo é uma coisa que não se deve falar muito e que é proibido e que em algumas ideias, algumas mentes ainda é uma coisa algo suja. Ora, a ideia de ter uma IST será o agravamento máximo dessa linha de pensamento, não é? Portanto, eu testar-me, quando eu penso assim, uma pessoa que tem uma IST é uma pessoa promíscua, eu não me vou testar, eu não acho que sou uma pessoa promíscua. Eu dirigir-me a um lugar para me testar é ir contra aquilo que eu tenho como autoimagem. Exatamente. É um ataque à minha identidade, não é? Portanto, esta estigmatização e o quebrar do preconceito, dar informação às pessoas, é essencial para homens, para mulheres, para pessoas em relações heterossexuais ou não, porque às vezes há aqui também algumas ideias de que só pessoas em relações heterossexuais e que têm relações com penetração é que precisam de testar, só de fazer as citologias, e não é verdade. Qualquer, neste caso, pessoa que tenha uma vulva, que tenha uma vagina, que tenha um útero, é para fazê-lo. E também os outros cancros. Exatamente. Estamos aqui a falar especificamente deste, porque acho que é aquele também que é mais divulgado apesar de tudo e sobre o qual eu falo por mim, mesmo enquanto ainda não era profissional de psicologia e de sexologia, eu lembro-me, quando era mais nova, de ouvir falar do HPV e do quanto ele era causador de grande parte dos cancros de colo do útero, mas não se falava muito dos outros e muito menos daqueles que acometiam os homens. Eu acho que a informação é sempre a nossa melhor arma, porque a partir do momento que ela está do nosso lado, quebra os preconceitos, nestas ideias pré-concebidas e erróneas, e leva-nos a procurar testar-nos, procurar também proteger-nos, e aqui não só através do uso do preservativo, mas também da vacinação, que é muito importante reforçar esta ideia de que a vacinação é a principal forma de prevenção e que, infelizmente, e é importante também que seja dito, infelizmente ela não abrange muitas pessoas, no sentido em que o plano de vacinação tem incluído poucas pessoas, todas as outras terão de pagar. É uma vacina que tem um valor substancial. Elevado. Exatamente. E, portanto, é muito importante que haja aqui um movimento para que esta abrangência aumente, não é? Para que mais pessoas possam ser vacinadas. Recentemente, em 2020, também os meninos a partir dos 10 anos puderam passar a ser vacinados, que antes eram só as raparigas, mas ainda assim, pessoas adultas, sexualmente ativas ou não, é importante que se vacinem. E havendo essa possibilidade financeira, pois que o façam, porque é uma forma de se protegerem a si e às pessoas à sua volta com quem se relacionam. E outra questão que cria algum embaraço é como pedir a um parceiro que se conhece mal, alguém que de repente apareceu na nossa vida, que gostava de conhecer os exames clínicos, as análises, e seja o HPV ou sejam outros, mas principalmente o HPV, como é que se
quebra aqui este momento, esta falta de quase de sensibilidade, não é? De como chegar ao outro, fica envergonhada, fica envergonhado, como é que lhe vou pedir os exames? Sim, isto parece-me que tem muito a ver com aquilo que eu dizia no início, de como nós temos todas estas temáticas num lugar de tabu, de não se pode falar sobre isto não se diz. A ideia de pedir testes a alguém ou de perguntar sobre a sua saúde sexual, sobre o estado da sua saúde sexual, parece uma coisa meio afrontosa, não é? Estou-te a perguntar isto e tu vais sentir que eu estou a dizer que tu tens alguma coisa, como se o facto de tu teres fizesse de ti alguém XYZ, ou promíscuo, quando isto é um absurdo, porque nós apanharmos uma IST é resultado de uma relação sexual que até pode ter sido protegida, atenção, ou que não tenha sido, mas isso não nos coloca um carimbo, ou não deve colocar. E a saúde sexual tem que ser um tema falado com naturalidade. Houve uma altura, aqui nos tempos passados do Covid, em que as pessoas também se perguntavam se seria embaraçoso perguntar se a pessoa tinha as vacinas em dia ou os testes feitos. E hoje em dia já convivemos com a situação das vacinas. Exatamente. Principalmente depois do Covid. Exatamente. Mas ainda assim, também havia esta ideia do embaraço como se a pergunta ao outro fosse uma acusação. E não é uma proteção de mim e de ti também, porque eu, quando te pergunto, eu também estarei, em princípio, não é, aberta a essa conversa do meu lado. E é crucial que se faça isto. E pode-se fazer com graça, pode-se fazer, não tem que ser uma coisa de olha, para isto acontecer, tens que mostrar os teus exames. Não, olha, fica para daqui a uma semana, vai fazer análise. Exatamente. Não, mas pode ser uma coisa de, olha, para estarmos tranquilos a fazer isto e termos o máximo de prazer possível, sem preocupações, gostava de saber que tens os teus exames em dia. Eu digo-te também dos meus, e às vezes é comum esta resposta de, mas não confias em mim? Mas estás a dizer que isto não é uma questão de crença nem de fé. Nós temos dados científicos que nos vão dizer... É a saúde de cada um. Exatamente. Não é fé, eu acredito ou não acredito. Ainda mais se eu te conheci agora, jovem. Não é, quer dizer, não há nada que me garanta, e nem a ti. Nós às vezes achamos que porque tivemos relativamente uma vida sexual protegida, que então está tudo bem de certeza. Não sabemos. Pode ter acontecido alguma coisa, podemos ter apanhado HPV, por exemplo, apesar de ter usado o preservativo. Portanto, é preciso estarmos em cima disto, ainda que no caso do HPV em particular, as mulheres têm a citologia, não é? Mas os homens não têm um exame, têm que observar os seus genitais e estar atentos aos sinais do seu corpo, ou seja, eles não têm uma folha de análises que diz... Ainda é menos sexy, como é que eu vou dizer a alguém... Olha, tens que observar... Não, mas... Posso ter algo que me denuncia, não é? Sim, eu acho que passa mesmo por... Olha, tens olhado aí para as zonas baixas, as coisas estão bem, está tudo a correr bem, sentes que estás de saúde, tens feito visitas médicas. Eu acho que o humor é uma coisa que aligeira tudo e tem a capacidade de aligeirar tudo, quando bem colocado, obviamente. E eu acho que nestas conversas cabe. Há também uma questão que acaba por ser, de alguma forma, difícil de ter com o outro, é quando a pessoa sabe que tem HPV, está perfeitamente controlado, no entanto, como transmitir ao outro que está numa posição que pode confiar. Uhum. Eu acho que a partilha ou seja, a pessoa tendo o vírus, fazer essa partilha honesta, eu diria que para o outro pode já ser entendido como um gesto de confiança, não é? Ou seja, eu consigo confiar nesta pessoa porque ela está a partilhar comigo aquilo que é um diagnóstico que teve, que está controlado, mas para que eu também esteja a par e saiba quais são os riscos que corro e como é que nos podemos proteger. O contar ao outro, e é uma pergunta que me fazem muitas vezes, devia contar, não devia contar, está controlado, portanto será que era uma coisa que deveria falar ou não? A mim parece-me que conversas honestas sobre saúde são sempre positivas. E por outro lado, o apoio de retaguarda, quando de repente somos confrontados com um teste positivo, é extremamente importante. Sem dúvida. E aqui, não só pelas pessoas do nosso círculo de relações, não é? Nosso companheiro ou companheira, os nossos amigos, mas também em termos da comunidade médica, termos aqui a abertura do nosso lado para fazer questões e para sentirmos apoiadas e apoiados pela pessoa que nos assiste, pela médica ou médico que nos assiste, haver também a abertura do outro lado, uma postura de não julgamento é uma coisa importante e que às vezes as pessoas trazem-me questões um bocadinho descaldadas de experiências em que se sentiram
de alguma forma julgadas após o seu diagnóstico ou até no Por isso é que existem associações como a MOG, que de alguma forma ajudam a encaminhar e dar apoio a quem mais precisa. Além de contexto. que associar-nos à MOG é também estar aqui a apoiar doenças oncológicas, mas também a investigação, é uma forma também de obtermos a informação, de termos uma rede, uma comunidade que nos possa apoiar nessa caminhada. Portanto, estamos aqui. Super recomendamos. É sem dúvida uma excelente imagem. Quando existe um caso já de cancro, é preciso um tratamento. Sim. Qual é o papel do companheiro, da pessoa que está ao lado, mantendo-se essa pessoa naturalmente ao lado? Sim. O papel tanto do companheiro como de todas as relações da nossa vida são cruciais. Aliás, a qualidade das nossas relações é dos maiores preditores da nossa qualidade de vida, da nossa percepção de qualidade de vida. E, portanto, sim, o apoio de quem partilha a vida connosco será muito importante, e aqui o apoio emocional lá está, de parceria, mas também de compreensão das alterações que possam acontecer, mesmo que seja momentaneamente, da pessoa ao nível sexual, por exemplo. Se calhar não terá naquela altura, ou até depois do tratamento, não terá a mesma libido, se calhar a sua dinâmica sexual vai mudar, se calhar a penetração não será a sua principal forma de... Até mesmo antes de saber o diagnóstico, já é um momento difícil e possivelmente não terá vontade para partilhar momentos de intimidade com o companheiro. E essa partilha e essa compreensão é muito importante, sendo que o outro terá mesmo de ter a informação de que tem a ver com isso, porque se eu, enquanto companheira de alguém que está a passar por esse processo, e vejo só que a pessoa não quer envolver-se comigo, não tem vontade, eu posso tomar isso como, se calhar tem a ver comigo, se calhar já não sinto mesmo por mim, se calhar já não me deseja, e acho que é muito importante, mais uma vez, a informação para que se sinta que, ok, isto está a acontecer, tem a ver com aquilo que eu estou a atravessar neste momento, se calhar vamos ter aqui um período de maior desertificação até chegar ao oásis. E havemos de descobrir qual é o nosso novo oásis, que se calhar será diferente do anterior. A nossa vida sexual muda ao longo da vida por diversos fatores, e questões de saúde podem ser um desses fatores, pode ser um desses fatores. O segredo é estar lá para o outro e também proteger-se. Obrigada, Tânia. Obrigada. Foi um enorme prazer, e deixamos aqui a mensagem de que a vacinação é um grande passo também sem para dúvida prevenir estas doenças. Quero agradecer mais uma vez o convite da Associação MOG para esta conversa, bem como a participação da Tânia Graça. Esta série de episódios, HPV Sem Tabus, chega ao fim. Acompanhe o trabalho de sensibilização nas redes sociais e conheça o site da MOG. Faça parte deste movimento de educação e mudança connosco. Até breve, fique bem e proteja-se.